Transportes Aéreos, categoria Comunicação, Parmalat e Souza Cruz. Eu tive que citar todo mundo, porque senão, né, também fica uma coisa assim muito pessoal. A solenidade será no dia 13, acertar detalhes finais a respeito da premiação e contamos com a vossa presença na cerimônia da premiação. Infelizmente eu não vou poder estar aí para receber o prêmio, eu agradeço demais, fico super lisonjeado. E voltando a falar em cultura, em educação, né? Há projetos rolando em Brasília para que terminem com o Ministério da Cultura, que ele seja extinguido e que ele, né, que haja uma fusão com o Ministério da Educação. Aí eu recebo um fax aqui da Eva Sofer, do Teatro São Pedro, indignada, estão falando em extinguir o Ministério da Cultura novamente. Será possível que não enxergam a importância, a força, o peso da cultura? Os nossos artistas intelectuais é que são os nossos verdadeiros embaixadores, os talentos nacionais é que representam bem o Brasil em outros países. Bom, e aí embaixo, vem junto, quem manda foi a Eva Sofer, do Teatro São Pedro, de Porto Alegre, e embaixo à mão está escrito: Jô, junto meu nome ao de Eva Sofer, Fernanda Montenegro. Também acho um absurdo, e acho um absurdo juntar os dois ministérios da cultura e da educação, porque já está provado que há muita gente com educação que não tem a menor cultura e muita gente com cultura que não tem a mínima educação. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O presidente Itamar, tanta coisa para extinguir, né? O Ministério da Cultura já não tem verba, já não, né? Daqui a pouco vão começar a cortar. Bom, então tá bom, o Ministério da Cultura, vamos cortar o nome aos poucos. Primeiro Cultura, depois Cultu, depois Cult, depois Ministério. Ela continua firme no rock, Rita Lee! Uau! O rock não só não morreu, como continua vivo nos nossos corações. Que bom, hein? Você acha que eu sou bom roqueiro? Você viu? Ah, eu gosto do peso. É um heavy metal aí, ó. Heavy metal? Yeah, man. Ô, Rita, qual é esse segredo de ficar cada dia mais menina, hein? Como é que é esse negócio? Você acha, Jô? Acho. Que bom. Coisinha. Não sei, acho que é happiness. Happiness? Acho que sim. É, happiness. No Brasil, né? It seems that happiness is just a thing called joy. Conhece esse filme? É música assim. Você ainda... Teu filho é roqueiro? O mais velho. O mais velho é... Eu não forço a barra, não. Ele é roqueiro porque ele gosta de... Precisa forçar, ouvindo rock o dia inteiro? Não é o dia inteiro, não. Viu? Não? Não, agora eu tô tão new age, tô tão calminha, serena, uma senhora, jovem senhora serena. Uma jovem senhora serena. Custa acreditar, mas tudo bem. Um é roqueiro e os outros não tem alguma tendência, alguma... Não, não gosto muito, não, da coisa. Não, querem ser outras coisas. Eu não forço. Não querem nem ser músico? Não, nem músicos. O mais velho, o Beto, gosta. Ele toca muito bem guitarra. Ele tá gostando. Já tá encaminhado. Tá gostando. Bom, Rita, você tá com um disco novo? Uma capa, aliás, muito bonita. Quem que fez essa capa aqui? Foi Sueli Aguiar. Bonita a capa da Sueli mesmo. Olha só. Uhum. Lúcio Dalla me ensinou que a gente mostra assim, e que aí também mostra assim, né? Poderem procurar direito na prateleira. Tá aqui o disco. E o caminho que você fez, aquele caminho que você fez a última vez que você esteve aqui, era o Bossa and Roll. Foi. O que ficou dessa experiência toda, Ritinha? Ficou assim, você sabe, quando você toca bossa nova, você entra numa trips meio solitária, né? Então eu ficava pelada no banheiro, tocando violão, e aí foi bom. Foi bom, assim, como uma autoterapia. Começou como isso mesmo. Na banheira? Você chegou a tocar violão na banheira? Não, banho? João Gilberto não aconselha. Só... Ah, não? Não. Desafina. Não, é porque o banheiro tem uma acústica boa, né? Tem. Na casa, a melhor acústica da casa é o banheiro. É verdade, vocês estão rindo porque todo mundo aqui canta no banheiro e se acha o máximo, né? A pessoa canta no banheiro, aquilo dá um...
tem uma reverberação boa, né? Dá um clima. Não sei por que não gravaram um disco no banheiro aí. É uma boa... Aí pega a volta toda. Você não tá cansada desses títulos de a rainha do rock, depois a tia do rock, a mãe do rock, e não sei o quê, Big Mama? Pois é. Tá. Não tem muito Big Mama. Pouco, né? Eu não encarei essa, né? Big Mama realmente Não encarei. não dá. Inclusive, se fosse uma só, ia ficar estranhíssimo, não. E o nome do disco ia ser Big Mama? Não, essa coisa de tia, tudo eu acho carinhoso, acho legal, mas é meio pejorativo. A tia é sempre aquela figura da solteirona, solitária, sem filhos, né? Aquela coisa... Quando as pessoas te pedem dinheiro na esquina, te chamam, tia, me dá um dinheiro, você fica irritada? Não fico irritada, não. Nada. Esse tia é carinhoso, esse tia é legal. Também depois dos 40 você vai ficar chateada com a carinhoso. tia. Me irrita tanto, engraçado. E é tão carinhoso. Eu não sou seu tio! Tem neurastênico que responde, eu não sou seu tio. Toma, leva o dinheiro, mas não sou seu tio, não. Você viu? Você foi a primeira mulher a liderar uma banda no Brasil. Puxa vida. Né? Em palcão, milhões de efeitos né? Uma coisa que entrava aquela moça aparentemente frágil na frente daquilo tudo. Esse você acha que foi um passo importante dentro da tua carreira como intérprete, você fazer esse tipo de apresentação também? Era bom, eu sempre gostei de fazer as coisas que os homens faziam. Essa é uma coisa meio do meu pai, que era um radical, assim, macho, entendeu? Então eu tive uns traços, assim, meio masculinizados na hora de escolher a profissão. Eu sempre queria ter uma coisa mais... Ainda bem que não foi futebol, né, Rita? Não foi futebol. Foi pra música. Foi. Mas aí eu sempre gostei muito de rock pesado mesmo, da coisa com munheca pesada. E era difícil você conseguir passar naquela época dos Mutantes era muito difícil, agora não é mais. Agora eu vejo assim, várias garotas liderando bandas, eu acho genial. Mas foi bem duro naquela época. Né? Mas não teve uma época que você só tocava pandeiro, né, Rita? Eu era convidada a tocar só pandeiro, não é, Jô Soares? Por que isso, Rita? Machismo? Machismo puro. Roqueiro radical tem que ter culhão, meu. É assim que você escuta qualquer barra. E eu, né? Era uma coisinha, era uma hipzinha ali, né? Tadinha, né? Tocando, mas já... Mas eu me esforçava, por exemplo, toda a grana que os Mutantes ganhavam, os Mutantes, assim, aplicavam tudo em instrumento. E eu fui criada aplicando instrumento de som, né? Investindo nessa coisa de som, que leva toda a sua grana mesmo. Mas é com o maior prazer. E assim, naquela época não tinha muito espaço para uma pessoa que não tinha muita técnica como eu. Eu não tenho técnica, eu tenho intuição, né, musical, nas minhas composições e tudo. Ficava difícil você se impor pela intuição, porque eram grupos como Yes, Emerson, Lake and Palmer, era uma coisa muito progressiva, exigia muita técnica. Eu adoro ainda até hoje, mas eu não tenho essa cintura técnica, né? E nos Mutantes foi meio difícil. Depois que Caetano e Gil foram exilados, que os Mutantes ficaram órfãos, foi meio difícil, assim, continuar no bom humor, na porra louquice, na brincadeira, né, na esculhambação que os Mutantes se propuseram a fazer. Aí eu até investia a minha parte em Mellotron, que era um instrumento enorme, que eu tinha que ir para a Inglaterra para trazer o Mellotron e para trazer os sintetizadores. Então, aí a coitadinha chegava nos ensaios, no final dos Mutantes, que não estava muito bem definido tudo que eles queriam. Eu queria continuar com bom humor e eu, assim, comprei os meus instrumentos para poder tocar, né? Mas eu não tinha aquela... Eu não tenho essa, nem quero ter, porque eu gosto de quem tem, mas eu não tenho. Como é que é? Faz de novo esse somzinho. Pode fazer? Pode, deve. E aí? Aí não... Aí não teve jeito, não teve espaço. Mas você falou agora de intuição e de técnica, né? Eu posso citar um exemplo no jazz, por exemplo, né? De um pianista como
o Oscar Peterson, que é um pianista altamente técnico, e um pianista como o Thelonious Monk, que também é um pianista técnico, mas que ele é muito mais a intuição Tem o do que a coraçãozão, técnica, né? Quer dizer, ele toca menos notas e tira grandes efeitos. E o Oscar Peterson também tira grandes efeitos, mas com muito mais notas. Você acha que isso faz uma diferença muito grande, o fato de você não ter uma grande técnica, por exemplo? Não, agora não. Depois que eu comecei a compor, que eu comecei a escrever tudo, letra, música, arranjo, tudo, eu não tenho necessidade de... Não tenho. Não tem mais? Não tenho. Você tem um disco que fala em Menopower. O título, aliás, o título da faixa do disco é Menopower. Você diz, vestida para matar, em pleno climatério, a velha senhora só vai ficar mocinha no cemitério. Chega de derramamento de sangue. Cinquentona adolescente. Quem disse que útero é mangue? Progesterona urgente. Você não começou ainda a tomar progesterona, né? A trocar o hormônio, né? Não estou ainda na fase, mas é assim, me interesso pela coisa. Você já está deixando na prateleira? Principalmente se der um baratinho, a gente gosta. Dá uma progesta aí, por favor. Né? Todas as mulheres do mundo, né? Tem uma letra, tem um trecho aqui que eu acho muito bonito. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Agora, que tipo de experiência, que tipo de inspiração você teve da Leila? Leila, grande Leila. Quando eu era essa coitadinha dos Mutantes, pois ela me deu uma cabelinho força... lambido? Cabelinho lambido, lourinho. Ela me deu uma força muito grande, Leila, assim, uma pessoa super segura, né? Então ela tinha um lado, assim, generoso com as pessoas. Ela foi muito generosa comigo, me ensinou a me maquiar nos primeiros programas de televisão. Foi uma pessoa super legal. E uma mulher brasileira maravilhosa, né? Uma revolucionária, uma pioneira. Muito. E aí eu juntei toda generosa e tinha isso que você falou da alegria e tinha uma alegria de viver, uma coisa fantástica. Linda, aquele dentinho meio, né? Assim, uma gracinha. Eu baseada nela, sempre assim, com a Leila na cabeça, desde que eu conheci, agora, né? Resolvi fazer uma homenagem às mulheres, que nem a Ruth Escobar fala, as mulheres. E coloquei a Leila no refrão da música, porque é uma mulher que eu gosto muito, eu sigo muito a Leila. Que novos parceiros tem aqui? Aí eu tô com uma banda maravilhosa, né, Ju? Eu tô com o Paulo Ziner, que é o melhor baterista. Então aí, demonstra ele. Tá ali, Paulo Ziner, que é do Golpe de Estado. Pesadão. Eu estou com Faísca, que é o guitarrista legendário. Todos jurássicos também. Estou com Li Marcucci, meu grande companheiro de Tutti Frutti. E Lúcia Tambor também, a minha grande companheira. A Lúcia vi sentadinha aí do a Lucinha Tambor. Lucinha, vocês têm alguma alma gêmea, né? Tem uma inglesice, uma americanice aí. Tem um negócio muito parecido? O filho achou que eu era ela outro dia, né, entrando no prédio. Pensei que era minha mãe, né? Mas foi isso? Foi. O Antônio. É bom que a gente divide os filhos, fica aquela creche maravilhosa. Você tem filhos também? Quantos filhos? Uma filha. Uma filha. Alice, 3 anos. Que maravilha! E a Alice está vivendo exatamente nesse momento no País das Maravilhas. Você vê? Que coincidência. Tem coisa pior. Agora, o baterista conserva ainda os teus cabelos do tempo dos Mutantes, não é? Um pouco se der uma vai até a cintura, né, Se fizer Paulo? uma escova, não vai até a cintura se fizer uma escova? Eu cortei 7 dedos. Cortou 7 dedinhos. Como? Deixa eu ver, Pra levanta virar a o seu mão. programa. Levanta as mãos. Foi no cabelo. Eu ia querer ver um baterista com 3 dedos. Isso ia ser uma coisa fantástica. Isso é uma maravilha. E o negócio do Raul, tem um negócio a gente tem um VT aí, Vilen? Tem um VT no ponto.
né? Foi, tanta estrela por Você aí. fazendo o Raul Seixas, né? Foi. Como é que incorporou esse Raul Seixas? Eu vi uma fotografia, eu fiquei impressionadíssimo. Eu também fiquei. Quando a garota fazia maquiagem, eu fiquei completamente enlouquecida. Porque ele baixou mesmo nas filmagens. E esse tudo foi um projeto do Tadeu Knudsen, que me convidou para fazer o Raul nesse filme, Tanta Estrela por Aí, um curta. E aí eu estava com o Raul já na cabeça. Caía livro, eu via numa livraria, caía livros do Raul em cima de mim, discos, sonhos, um monte de Sonhos, inclusive, sincronicidades. eróticos, que o Roberto não discute. Com o Raul, Sonhos não. eróticos Com o Raul, não. Com o Raul, não. Certo? Comigo também não, não é? Um pouquinho, Jô, um pouquinho. Mas e aí, fala, você estava falando, já viu o projeto do Tadeu de fazer queria fazer queria fazer curta contigo. o curta, aí ele falou assim, olha, eu tenho Tanta Estrela por Aí, que é de uma fase da vida do Raul, ele não estava muito bem, ele estava meio por baixo, aí ele foi fazer um show em Itaquera, e um show para político, né? Ele estava morrendo de vergonha de fazer esse show. Então ele foi meio disfarçado. E aí não reconheceram o Raul, né? E começaram a quebrar tudo. Você sabe como é que é o pessoal do Raul, né? Começaram a Não quebrar, é o Raul, esse não é o não é o Raul, Raul. não sei o quê, quero o meu dinheiro de volta, aquela coisa toda. E ele acabou preso, acabou tomando porrada, aquelas coisas todas. E ele acabou falando assim, tudo bem, eu não sou Raul Seixas. Ele mesmo falou que não era o Raul Seixas. Não sou. E aí essa história foi pro filme, Como é que se chama o curta? Tanta Estrela por Aí. A gente vai... Vilen, pode soltar, por favor? Uma loucura. Ele tava fazendo maquiagem, baixou totalmente. Cara, não dá pra tirar essa merda desse sonho, não é? Poxa. É que eu vim aqui cantar pra vocês. Vou cantar uma coisa diferente que eu fiz aí, que eu não vou fazer. Isso é uma coisa pra outra impressionante. pessoa. Então eu vou ler uma coisa que é o seguinte, bora. Então, ele disfarçado, ele canta uma coisa pequenininha. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou palhabuza. Eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. A zumbizar. Eu sou a mosca. Eu sou a mosca. Começa a estranhar, porque tá muito maneiro. A mosca no seu quarto. Olhe pro lado agora. Estou sempre perto de você, observando e abusando. Vou enlouquecer você. Vou entrar pela sua boca, sair pelo seu ouvido. Eu sou a música na sua sombra. Eu acho que Raul, você tá esquisito. Não adianta vir me dedetizar, pois nem o DDD pode assim nos terminar. Porque você mata uma e vem outra em meu lugar. Não é assim que tá aí não, cara. Só ficar morrendo de medo do fã-clube. Uou! Mas simplesmente genial. É Esse genial. curta eu quase que fui deixando passar o curta todo. É uma maravilhoso coisa esse curta. fantástica. São quantos minutos de curta? São 30, né? E como é que vai se ver esse curta? Né? Já teve uma mostra no MIS, já teve no Gramado, já passou por uma. Sei, mas como é que se pega um filme dessa qualidade e de repente ele não passa Pois é, né? em lugares mais acessíveis, mais populares? Não é? Porque isso não tem nenhum projeto de um especial de televisão mostrando... Não, não tem. E o Tadeu teve dificuldades em fazer esse filme, né? Você sabe como é que é a loucura toda. Você está falando de cultura agora, né? Como é que as pessoas pastam aqui no Brasil. Olha, realmente parabéns, Rita. Eu fiquei comovido porque foi cantado de uma forma, de uma coisa... Eu vi um show ao vivo do Raul, nos anos 70, onde ele cantava essa música sozinho, magrinho, no palco.
e de uma maneira muito parecida como você cantou aqui e que é diferente das gravações que a gente conhece, né? Das versões gravadas. Fiquei, assim, muito comovido, parabéns mesmo. E eu tive hoje a alegria de conversar aqui com a minha amiga Rita Lee. Eu vou pedir para você... Vai assistindo o programa, porque no final eu quero que você volte para tocar ao vivo para a gente. Vamos ter, encerrando o programa, Rita Lee. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Para todos vocês, neste Natal, champanhe! 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 E água. Gente, eu fiz uns comentários aqui a respeito do empate do Supremo, que foi um empate que, afinal de contas, de uma forma ou de outra, atingiu o país todo, né? Então eu recebi aqui 2 cartas achando que o que eu falei aqui sobre o Supremo não era justo pelo seguinte: Jô, você é um homem culto, mas não é pico della mirandola, não tem a obrigação de conhecer direito. E pois, quando invade essa seara, tem de se acautelar para não ouvir o que se ouviu, o que o sapateiro ouviu de Apeles, que era crepitor, aqui está só nessutor ultra crepidam, mas eu acho que é só crepitor, ne supra crepidam. Ou seja, sapateiro, não vá além do seu sapato. Que é só, quer dizer, o francês também diz cordonnier, tiens ta chaussure, quer dizer, não quer entender daquilo que você não entende. O teu negócio é sapato, né? E fica no sapato, que exatamente o Apeles estava andando na rua, estava no sapateiro, o sapateiro falou da túnica dele, tá? Isso em Roma, antiga, e falou: essa sua túnica, realmente, o seu Apeles, está muito devagar essa túnica. E ele falou, né? Crepitor, ne supra crepida. Deve ter falado com sotaque de romano. Crepitor, ne supra crepida. Bafa. Enfim, deve ter xingado. Então, claro que eu não tenho obrigação de conhecer direito. Eu não queira conhecer o que você não é especialista. A justiça não julga segundo o clamor das ruas. Não, mas eu acho que as leis são feitas exatamente para evitar que o povo tenha que ir, levar o seu clamor às ruas, né? Aí falou de novo também, há pouco menos de 2000 anos, alguém investido do dever de julgar diante da turba ululante, lavou as mãos do sangue deste homem e mandou para a cruz e libertou o assaltante assassino. Foi esse julgamento um ato de covardia. Se o procônsul não via culpa naquele homem, deveria tê-lo deixado ir em paz. Mas ele lavou as mãos, o Pilatos empatou o julgamento lá, né? No fundo. Mas tudo bem, evidente que eu faço questão de ler o seu fax. Infelizmente, não dá para ler o nome inteiro do fax, que foi só escrito com o meu abraço. Está aqui, desculpe, Roberto Garcia Lopes Palhuso. Com meu abraço, estou enviando um artigo publicado hoje no Estadão tratando do assunto. Roberto, muito obrigado. Desculpa se por acaso eu exagerei em alguma consideração
que eu fiz, né? Então tá aqui lido o teu fax. Também recebi um telegrama dizendo o seguinte: meu caro amigo Jô, diante do indício de princípio de absolvição de Collor, não nos resta muito a fazer a não ser apelar por uma última instância, que é recorrer ao digníssimo porta-voz do povo. Isso porque você é considerado mesmo que inconscientemente por uma grande maioria da população brasileira. E por isso poderia até mudar o nome do programa para O Povo na TV com Jô. Bem, caro amigo, se a absolvição acontecer, devem soltar todos os presos. O povo brasileiro não deveria mais pagar imposto, acabar com a CPI e tudo mais, porque um país sem moral, penso que desestimula automatizadamente seu povo. Eu deveria falar mais, mas estamos em recessão. Muito obrigado pela atenção dispensada. Um abraço do seu admirador, Bruno Dias, Bosque da Saúde, São Paulo. Aqui também o Bruno, evidentemente, não é um especialista. Aqui é a palavra de um especialista, que é o Roberto Garcia Lopes Pariuso, e diz o seguinte: a justiça não julga segundo o clamor das ruas, e realmente, para eu não entrar numa seara que eu não conheço a fundo. Concordo inteiramente com o Roberto Garcia Lopes Pariuso. Por isso é que está aqui hoje Dr. Saulo Ramos. Crepitor ne supra crepidam. Quer dizer, Saulo, que eu só posso perguntar a você. Você só pode ter uma opinião, né, formar uma opinião a respeito de coisas que você conhece a fundo. Mas o negócio do sapato já está passado, tá vendo? Porque o povo, a maioria é descalço, dá palpite sobre sapato. Não tem dado palpite de sapato. Mas aqui, o que antes de entrar no mérito da questão... Até na carta empatou de 1 a 1, hein? Empatou de 1 a 1, a carta empatou de 1 a 1, o telegrama e a carta. O fax muito simpático, aliás, do Roberto Garcia Lopes, diz o seguinte: a justiça não julga segundo o clamor das ruas. Eu queria que você falasse um pouco, não é, se eu, por acaso, exagerei no que eu fiz, quer dizer, eu só achei que o que eu disse no programa, que aliás você, se não me engano, você assistiu, eu falava que eu lamentava que o Supremo não tivesse decidido isso, e lamentava aquele empate, e lamentava também a ausência do ministro Sidney Sanches, que eu achava que era um tipo de ética parecida com a daquele médico que vê o sujeito sendo tratado errado por outro médico e diz: não, eu não vou falar nada porque não é paciente meu, e o paciente morre, né? Então, eu acho que o ministro Sidney Sanches, ao contrário, pelo fato dele ter presidido um julgamento, ele deveria participar desse. Agora eu deixo você falar tudo sobre isso, cala minha boca, por favor. O judiciário é um pouco complicado, né? O Sidney Sanches foi o presidente do Supremo Tribunal, e nessa qualidade, pelo comando da Constituição, ele tem que presidir o Senado, que é o tribunal do impeachment. Certo. Então o mandato de segurança é contra ele. Ele é parte do mandato de segurança. Tanto que ele é considerado autoridade coatora. Ele deu informações e defendeu o ato. Ele defendeu o ato por escrito, está lá no processo. De modo que realmente ele não podia ser ao mesmo tempo parte e juiz. Então o impedimento dele está certo. Agora vamos ao empate de 4 a 4. Então deixa eu pedir perdão aqui ao ministro Sidney Sanches. Tá, ministro, me desculpa. Mas ele está acostumado com isso. Geralmente o povo interpreta os problemas do judiciário como filigranas. O judiciário é todo cheio de filigranas. E às vezes são, né? Às vezes são. Às vezes são. Agora é preciso fazer justiça. Nós temos um bom Supremo Tribunal Federal e o país precisa de parlamento livre, sabe? Congresso livre. Isso é o nosso Congresso, você não pode dizer que é dos melhores. Uma boa parte especializada em corrupção, em orçamento e tal, mas é preferível nós temos um Congresso livre, aberto, ele se autodepurando. O nosso judiciário também pode dizer que não é dos melhores. Também não é dos melhores, sobretudo por uma questão de cultura também. A nossa não é bem desenvolvida. Agora, só para completar, digamos que os nossos automóveis também não são dos melhores, mas eles andam. Por que os processos não andam? É falta de combustível.
Mas vamos voltar ao Tem empate. máquina. Aí isso é outro problema, complicado. Vamos ao empate. O Supremo Tribunal, que é composto de 11 ministros, teve só 4 votando a favor do Collor, que é menos de 40%, e 4 votando contra. Agora, eles não põem a emoção, o que eles pensam. Desses 4, uns três por ali, com certeza não gostam do Collor. Não tem a menor admiração pelo Collor, ao contrário. Os que votaram pelos a favor? que votaram a favor. Não, acredito. Mas eles são independentes das próprias emoções. Agora, o tribunal se dividiu por uma questão de interpretação jurídica do direito aplicável ao impeachment. Eu vou explicar qual as duas correntes. Porque o povo possa entender também a dificuldade dos velhinhos lá decidir. O impeachment, que nasceu no direito americano, quer dizer, impeachment quer dizer pôr para fora, defenestrar. E no direito americano, é só pôr para fora. Então... Impedir também, né? Impedimento. Impedir para continuar na função. Na função. E acontece que na lei americana ela só não tinha outra pena. Era isso só, pôr para fora. Com relação a crimes cometidos, era direito penal, direito comum. No nosso... Perdão, sem querer te interromper, já interrompendo, mas só para completar mesmo. Nos Estados Unidos não há cassação de direitos políticos quando o presidente é empichado? Não há pena suplementar. Não, ele só sai fora. E aí ele pode se candidatar no ano que vem? Ele pode se candidatar se não tiver uma condenação penal. Certo. Muito bem. Isto veio para o direito brasileiro no século passado, mas o brasileiro começou a aperfeiçoar. Perda do cargo e inabilitação para a função pública. Então o direito brasileiro começou a pôr um E aí. E olha, eu tenho, para supersticioso discutir esse assunto é um perigo. É um perigo. Porque foi a primeira grande crise da República, foi discutir essa legislação de impeachment em tese, não era na prática, não. Quando o Congresso votou a lei do impeachment, a lei número 2730, de 1892, o Deodoro, Marechal Deodoro, vetou. Porque isso aqui está tudo errado. E, na minha opinião, o Deodoro estava certo. Aí o Congresso derrubou o veto do velho Deodoro. O Deodoro não teve dúvida, fechou o Congresso. E foi por causa disso aí, de impeachment. E aí, fechou o Congresso. Ele fez o impeachment ao contrário. Ao contrário, ele impeachou o Congresso. Aí, aquela crise e tal, 20 dias depois, ele pegou e renunciou. Você vê que a nossa história da República, fechar Congresso, o presidente da República renunciar, então começou no primeiro ano. No berço da República. No nascimento da República. E depois repetiu, né? Fecharam o Congresso muitas vezes, o Jânio renunciou, Getúlio se suicidou. Essa história do impeachment me dá um medo danado. Mas, em todo caso, a lei votada lá em 27 dizia o seguinte: não se pode começar o processo de impeachment se o presidente da República estiver fora do cargo. E o processo de impeachment cessará a qualquer momento que ele deixar o cargo. Isso era a lei. Então, toda a doutrina, os grandes escritores, Rui Barbosa, Barbalho, todo mundo que escreveu sobre impeachment no fim do século passado, na metade deste século, comentava essa lei dizendo que o processo de impeachment cessava quando o presidente da República deixasse o cargo. Deixasse o cargo, qualquer motivo. Deixasse definitivamente o cargo. Podia renunciar, podia ser renunciado, podia ser morrer e tal, acabava o processo. Bem, mas em 1950, o Congresso fez outra lei, a 1079, e alterou. No artigo 15, a 1079 diz assim: não pode ser iniciado o processo do impeachment se o presidente da República estiver fora do cargo antes da denúncia. Então, depois da denúncia, o processo tem que prosseguir até o fim. Mas isso é lei? Está na lei 1079. 1079. Mas a lei diz que não pode o processo prosseguir, só pode o processo prosseguir depois da denúncia. Os juristas acharam que esta modificação foi insuficiente.
Só pode o processo prosseguir depois? Ser iniciado depois da denúncia. Antes da denúncia não pode nem iniciar o processo. Mas ele foi iniciado depois da denúncia. Ele foi denunciado, a Câmara permitiu o prosseguimento da denúncia, foi ao Senado, o Senado recebe a denúncia, proclama a procedência da acusação, que se chama pronúncia, e estava já no juízo de mérito. No juízo de mérito, no momento de ser julgado, ele renunciou, 10 minutos antes, ou 1 hora antes, ele renunciou. E nisto é que nós entendemos que o direito moderno brasileiro evoluiu e, mesmo fora do cargo, ele precisa receber a pena de inabilitação para outros cargos. Senão ele vai poderia, uma pergunta, se ele renunciasse antes do início do processo no Senado? Antes do início do processo do Senado, teria validade pela nossa lei. Teria validade? Teria validade, na minha opinião. Agora, veja bem, a Constituição diz que a pena será perda do cargo com inabilitação para outras funções públicas. Se o sujeito renuncia antes da pena, ele está reescrevendo a Constituição, porque ele está se auto-aplicando a perda do cargo. Então ele está escrevendo na Constituição o seguinte: perda do cargo sem inabilitação. E a Constituição quer a perda do cargo com inabilitação. Essa é a tese que nós defendemos. E eu estou convicto da certeza, da segurança, da procedência dessa nossa tese pelo seguinte: há uma lei no Brasil, é a Lei 7.106 de 1983, que estendeu os crimes de responsabilidade para o governador e secretários de governo do Distrito Federal. E esta lei diz que os crimes de... igualzinho, aplica a 1079, aquela que se aplica ao presidente da República. E aplica também ao secretário de Estado a perda do cargo com inabilitação por 5 anos. Sim, é a mesma, só muda o prazo. Só muda o prazo, que atualmente a Constituição manda 8. 8 anos. E esta lei tem um artigo 5º que diz o seguinte, isso é muito importante. No crime de responsabilidade, as pessoas que os cometeram responderão até 2 anos depois de deixar o cargo. O que demonstra que a pena de inabilitação é absolutamente separada. Então, se existe na nossa lei um preceito mandando aplicar a pena até 2 anos depois de deixar o cargo, e esta é uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, do Poder Legislativo faz parte o Senado. Se o Senado aprovou uma lei como esta, que permite a aplicação da pena de inabilitação até 2 anos depois de deixar o cargo, por que como tribunal ele não iria aplicar uma pena 10 minutos depois que o sujeito deixou o cargo? Saulo, eu como leigo estou absolutamente convencido. Pois é. Eu queria então, saber o seguinte, por que é que 4 doutores, juízes do Supremo, por quem eu tenho o maior respeito por todos eles, que eu acho um cargo realmente extremamente significativo, ainda mais num país como o Brasil, né? Quer dizer, que o Supremo já sofreu pressões de todos os lados. Por que é que, apesar desta lei nova, né? Quer dizer, que é a lei mais recente, por que é que ainda 4 juízes do Supremo votaram... Aí vem eles e... contra essa lei. Vem eles cientificamente, nós não podemos interpretar a Constituição com base na lei, que é uma norma inferior. Ora, a presunção... Perdão, isso quer dizer o quê? Que eles só podem interpretar... A Constituição pura, simplesmente. O Supremo tem que ver a Constituição como ciência jurídica do direito fundamental. E o que não é... pode ser com base da lei. A lei não pode servir de exemplo... Mas a outra também não é uma lei? Então, a primeira resposta é dizer assim, a presunção é de que a lei tenha sido feita em harmonia com a Constituição. Senão ela seria inconstitucional. Todo mundo sabe disso, né? Mas ela está aí, constitucional, ninguém declarou a inconstitucionalidade dela. E por que a outra lei é considerada constitucional e essa não? Pela antiguidade dela? Não, porque ela foi recebida pela nova Constituição. E essa também foi recebida pela nova Constituição. Ambas as leis são... Todas foram recebidas. Agora eles ficam se abarrando muito no
que a nossa Constituição diz perda do cargo com inabilitação. E acha que para aplicar inabilitação tem que aplicar a perda do cargo, que são frases ligadas. Eu gritei lá no Supremo, disse, perda do cargo com é diferente de sem. Mas eu respeito os outros 4 ministros que pensam contrariamente à nossa tese, porque eles são sinceros. Eles invocam a tradição do direito americano e acham que o nosso direito não evoluiu suficientemente no texto constitucional. Aí até um dos ministros disse que a Constituição devia ser mais clara, dizer assim, a pena será perda do exercício, a inabilitação para o exercício da função. Não precisava falar em perda do cargo, porque aplicada a inabilitação para o exercício de função, perdia o cargo. Ô Saulo, agora uma coisa, você não acha que o Supremo deveria ser mais, menos alienado? Alienado talvez é uma palavra muito forte, mas sem o sentido pejorativo. O Supremo não devia ser menos afastado da realidade brasileira, das coisas que aconteceram e, sobretudo, o seguinte, da importância do processo político que houve no Brasil? É claro, mas eles têm sintonia com os problemas sociais nossos, mas a Constituição é que isolou o Supremo. A Constituição deu ao Supremo uma função de corte constitucional e ela fica realmente, uma corte que fica realmente quase que numa torre de marfim, atento ao que está acontecendo, mas na competência dela é só interpretar a Constituição tal como está escrito. Mas os mais liberais interpretam de uma forma, os mais conservadores de outra. Não, e os outros interpretam corretamente, inclusive trazendo os exemplos da lei. Claro, claro. Eu acho que a divergência ali é sincera, não há malícia, não há nada. Agora, o que eu estou, neste momento, brigando, eu concordo com as divergências doutrinárias, sei que na nossa ciência isso existe, respeito às interpretações contrárias, como querem que respeitem as minhas. Mas agora que eu estou brigando é o seguinte, e no 4-4 nós ganhamos. Quando dá 4-4 no Supremo, prevalece o ato impugnado. E isto é claro, no artigo 205 do Regimento Interno do Supremo, diz o seguinte, mandado de segurança contra o presidente do Supremo Tribunal, não é? Quando é presidente contra ele não pode votar, está impedido. Então vota um 10. Se empatar, prevalece o ato. Quer dizer, não tem quem decide por pênalti é jogador, não é juiz. Não. Ele pode ser. Agora, então empatado, prevalece o ato. E aí o que dizem a respeito disso? Dizem que aquilo não é ato do presidente do Supremo, e sim do presidente do Senado. Eu falei, meu Deus do céu, mas o Senado está presidido pelo presidente do Supremo. Aí eu entrei com um agravo, o meu querido amigo, presidente do Supremo, Galotti, que está com tudo isso muito aborrecido, que está sofrendo. A gente sente, eu vi na televisão e eu senti que ele estava sofrendo com uma carga, né? Ele me indeferiu o agravo. Aí eu estou amanhã, a 1h da tarde, entrando com outro agravo, aí um pouquinho mais mal criado. Eu quero que esta questão seja decidida ou a meu favor ou contra, mas seja decidido. Quando eu estou falando a meu favor, eu estou falando que eu pessoalmente não tenho nada com a causa. Eu sou um advogado, eu estou falando a favor da instituição que eu defendo, que é o Senado da República, que aplicou uma pena seriamente por 73 votos de senadores contra 6. E o Senado da República, naquele momento, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, é um tribunal constitucional. Então, eu quero que esta questão do empate seja decidida pelo plenário do Supremo. Então, eu quero levar isso, e não apenas o presidente do Supremo, mesmo porque para ele decidir como ele fez, sozinho, é uma carga enorme para os ombros desse homem, que é um homem correto, culto. Para decidir sozinho, eu quero que seja levado ao plenário do Supremo. E ali, suas excelências deverão interpretar o regimento que eles mesmos fizeram. Não há nenhuma humilhação do Supremo chamar juiz de outro tribunal para vir. Está previsto no regimento interno. De chamar juiz de outro tribunal para vir. Mas veja, uma alçada inferior. Está lá no artigo 40, que às vezes não tem quórum. Tem que decidir um caso, tem gente impedida. Então, perfeito.
Ele tem que decidir. Mas o artigo 40 admite a convocação de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Lá ainda está escrito Federal de Recursos. Velho, tudo aqui no Brasil é um pouco velho. Admite a convocação para compor quórum. Quer dizer, até uma criança entende que compor quórum é quando não existe quórum. Mas então ele vem, compõe o quórum, toma parte do julgamento, vê os debates, porque vota. Agora, o que está sendo feito não é para compor o quórum. Não, o que está transferido. O quórum, tanto que quórum havia, que foi julgado e empatou. Então a decisão é definitiva. O que está acontecendo? Está se convidando o ministro do outro tribunal para alterar uma decisão do Supremo já proferida definitivamente. Você acha que esse empate, relembrando a frase aqui do Roberto Garcia Palhuzzo, foi um pouco pilatiano, vamos dizer assim? Não, foi melhor do que 0-0, né? Mas não foi uma coisa assim meio Pôncios? De Pilatos? Não foi. Porque esse negócio de lavar a mão, Pilatos foi o predecessor das mãos limpas. E até quando ele lavou a mão foi para fazer sujeira. Foi para fazer uma sujeira. E eu estou um pouco preocupado da forma que as pessoas estão vendo a decisão do Supremo. É claro que o povo sente, quer ver logo a punição, porque o que o ex-presidente Collor aprontou não é uma coisa descomunal. O Senado julgou em cima das provas. A improbidade administrativa, ele foi acusado de improbidade administrativa e foi condenado por improbidade administrativa. E foi aplicado contra ele a inabilitação para o exercício de funções públicas com base na prova e não com base de emoções políticas. Agora o povo, os jovens que pintaram o rosto, tal, saíram na rua, fica desiludido com uma posição dessa do Supremo. Mas não precisa. E esse senhor aqui que certamente não pintou o rosto, né? Agora, se vamos discutir emocionalmente, amanhã o Congresso também, que é o meu cliente, é o Congresso, vai retalhar, vou fazer controle externo contra a magistratura, e assim o Brasil fica numa briga interna, e nós precisamos ter um pouco de paciência, isto vai acabar bem, eu já ganhei esta causa, o Supremo vai ter que decidir isso, e se o Supremo, no seu plenário, entender que esse empate não me deu a vitória, então ele que convoque os outros, vamos ver, é 3-0, vão treinar, são 3-0, porque a esse tribunal, sim, o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal que está em contato com o povo. Esse é o Supremo Tribunal Federal das causas populares, do desquite, do penal, do civil, do contrato. Esse tribunal... Do adultério. Também. Do roubo, E ele conhece a vida popular como ninguém. Esse é o Supremo Tribunal Federal do Direito Comum. Para complicar, os juristas falam direito infraconstitucional. Bom, eu tive o prazer de ouvir aqui o jurista, deputado... Não, peraí. Pelo amor de Deus, o jurista... Ó, o processo por injúria. Dá uma notícia boa para a meninada. Essa semana eu ganhei no Supremo Tribunal, também não é que é só perde, não. Ganhei no Supremo Tribunal a causa da UNE. Nós anulamos todas as decisões da Justiça Paulista que tinha cortado a validade da meia entrada. De modo que a meia entrada voltou. A UNE pode ficar, os estudantes podem voltar a pagar. Uma já ganhou. Essa da meia entrada tá ganha. Agora vamos ver se na outra eu tenho uma boa saída. Conversei aqui com o advogado, jurista, doutor Saulo Ramos. Saulo, muitíssimo obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente vai...
aqui um fax da minha amiga Lucinha Araújo, do João Araújo. Lucinha, que é presidente da Sociedade Viva Cazuza, mãe do Cazuza, todo mundo sabe disso, Lucinha e João, dizendo o seguinte: querido Jô, como o seu programa tem um público incrível, muito obrigado, gostaria que você divulgasse essa notinha para mim. A Sociedade Viva Cazuza estará realizando amanhã, dia 14, aliás, já é hoje, né? Dia 14, às 20 horas, no Rio Design Center, no Rio, um leilão de 50 árvores de Natal em benefício da Casa de Apoio para Crianças Carentes Portadoras do Vírus da AIDS. As árvores foram feitas por Tom e Ana Jobim, Caetano Veloso e Paula, Elba Ramalho, Dom João, Estela Orleans e Bragança, Gisela Amaral, Isabel Ferreira, Regina Marcondes Ferraz, Glória Pires e Orlando, Chico Gouveia, Narcisa Tamborindengue, a primeira-dama Mariângela, e aqui já está, a Mariângeles Maia, entre outros nomes, e a apresentação do leilão vai ficar por conta do Miele e da Luísa Brunet, e o leiloeiro Paulo Emílio. Certo de poder contar com o seu apoio, do seu público. Um beijo para você também, Lucia, e que venda todas as árvores, tá? E aqui uma notícia: membro da CPI surpreende mendigo comendo um sanduíche de presunto e já pediu quebra de sigilo bancário do mendigo. Jacaré de Papo Amarelo causou frisson em motel gaúcho. O motel Bangalô, na cidade de Santa Maria, foi perturbado pelo jacaré, que queria entrar à força num quarto. O jacaré de Papo Amarelo certamente queria comer alguém. Ou alguma. Mas jacarô por lá não tinha mesmo. Ele é um matemático poeta inconformado com a situação da ciência no país. Ricardo Kubrusli. Ô, Ricardo, como é que é essa, inconformado com a situação da ciência no país? Aliás, estamos todos nós, né? Todos nós, não? Mas você, como professor de matemática, pesquisador e poeta... Poeta, isso mesmo. Hein? A matemática é uma forma de poesia, olha, abstrata ou não? Eu acho que as duas coisas. A matemática é uma forma de poesia abstrata e a poesia é uma forma de matemática concreta. Sem dúvida. Sem dúvida. As duas coisas caminham muito juntas. Pelo menos dentro de mim, desde criança, que matemática e poesia caminham juntas. É claro que no decorrer da vida eu resolvi ganhar a vida com a matemática, em vez de com a poesia. E não sei se fiz bem, viu? Eu não tenho certeza se acertei. Agora, a ciência tá complicada nesse país. Na verdade, não só a ciência, né? Já de muitos anos, né? A coisa já vem de muitos anos. Agora. Você se lembra que aqui veio o ministro Goldenberg, alguns anos atrás, que você lhe deu o título de Pinóquio do ano, alguma coisa assim, que ele veio dizer que o pesquisador do CNPq ganhava $2.000 em média por mês e houve uma celeuma enorme. Hoje já teve um negócio aí também de mentira de salário de professor. Não sei se é engano. Aliás, o ministro Goldenberg, eu falei por causa da pilha de cartas que eu recebi aqui, de fax, de telegramas, que era uma coisa incrível. Foi uma reação terrível, né? Será que o ministro não é informado dessas coisas? Não, o ministro, não tenho relação nem com o ministro atual, nem com o ex. O secretário de Educação também será que... Talvez seja mal informado, não sei. Possivelmente, né? Porque senão, que outra solução haveria, né? Você quer beber uma água? Quer alguma coisa? Água? Água é sempre bom. É bom? Alex, traz uma água, por favor. Geladinha. Me fala uma coisa, o que é esse embrulho que está aí na sua mão? Esse embrulho é que o meu lado poeta, junto com outros poetas, estamos lançando uma editora. A Editora 6, que começa a existir a partir de amanhã, às 19 horas, na livraria do museu, ali no Catete, no Palácio
no Palácio do Catete. E aqui nós trouxemos uns livros para você. Os 5 livros. Nós vamos lançando 5 livros de uma vez. Maravilha. Alex, fica aqui que você vai guardar aqui para mim depois, tá? Papéis de viagem. Ed Murphy, aproxima você. Quanto tempo que não chega perto de mim? Aqui. Papéis de viagem, de Luiz Olavo Fontes. A geometria do professor Alcântara. Pedro Pellegrino. Escadas Improváveis, Pedro Garcia. E Lúcio Altran. Animal. E A Cor da Noite, do Ricardo Kubrusli, que está sentado aqui ao meu lado. E aquele outro livro ali, o que que é? Aquele livro é um outro livro do Louis, que ele disse, já que você vai lá, leva esse livro aqui para mim. Coisa de... Aí eu disse, claro, eu levo, né? Aqui. O que eu vou fazer, né? Livro é sempre bom. Tá aqui, olha. Esse é um de contos. Tá, Esse é o livro, Ócio do Ofício. Ricardo, você tem uma teoria muito importante também a respeito do gordo. Conta um pouco dessa teoria. Você já foi gordo? Eu ainda sou, tenho alma gorda. Você sabe que o gordo é uma coisa da alma, né? O corpo apenas ele oscila, ele ora é gordo, ora não. Você mesmo, uma vez, eu me lembro que você emagreceu. Eu cheguei a perder uma vez 80 quilos. Exato, eu perdi 60 uma vez. Eu nunca consegui te alcançar. Eu sempre tentei, viu? Eu ia lá, não, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele, mas você não deu pra mim. Perdi todas. Eu agora estou mantendo o meu equilíbrio Você de 120. Também. Agora, 120. Mas dá um trabalho ser magro. Você sabe que Vocês não calculam. Você sabe que eu já cheguei a ter 130 quilos quase. Eu cheguei a ter 160. Não, mas você, poxa, pode. Claro. Escuta, e qual é a teoria do gordo? E qual é a teoria da barriga do gordo? Eu tenho essa teoria da barriga do gordo? Diz isso aí? Não sei, eu acho que o gordo, ele é gordo, não é à toa, né? Ele come muito, né? Senão não é gordo, né? Ele é voraz. Mas Ele é voraz. O voraz que fica gordo, eu acho que é o bom voraz. É o bom voraz. Porque tem o mal voraz. Aquele que, em vez de comer comida, come a ideia do outro, come o pensamento do outro. Aí ele fica magrinho, cada vez mais magrinho e mais voraz e vai prejudicando o em volta. Esse é o mal voraz. Curioso isso, quer dizer, o magro voraz, você acha que é uma pessoa que a gente deve tomar eu acho. cuidado O sujeito com é ele? muito voraz e é magrinho, toma um Alguma cuidado. coisa estranha está acontecendo. Eu fico muito calmo quando vejo um gordo, sabe? Porque eu digo, um gordo. Não há gordo que não coma, né? Não Só há mentiroso. Gordo mentiroso tem. O gordo come de Eu não noite, como né, nada. João? Hein? Come de noite, né? Depois que todo mundo dorme. A gente vai lá na geladeira, olha para Ele é lado, vampiro de olha geladeira. pro outro. Exatamente, é vampiro de geladeira. Agora, eu não sabia desse negócio do magro voraz. É verdade, tem magros que comem, que é uma coisa Se não engorda, é mau sinal, viu? impressionante. Comeu muito e Você não acha? engordou, Você eu acha? acho terrível. Não, mas eu conheço pessoas que são pessoas de ótimo caráter. Mas que essas são as comem exceções. muito. Mas E eu tenho uma amiga, Renata Fioravante, que come, que é uma coisa impressionante. É mesmo? É uma coisa assustadora, se por acaso você... Eu já vou dar um nome completo. Claro. Maria Renata Fioravante. Se por acaso você conhecer e levar num restaurante, leve muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque, mesmo que ela tenha ido depois do jantar. Tem que passar na lanchonete antes, né? Não, ela come. Quando ela termina de comer, ela diz, vamos jantar? É uma coisa impressionante. E eu não sei pra onde vai aquilo tudo, porque ela é magérrima. É magérrima. E como toda pessoa magérrima, ela se acha gorda. Mas será que ela come mesmo ou só em público? Porque tem pessoas que só comem nessa hora, assim, né? Que não Como assim? fazem um jejum completo durante o dia e quando vão pro... Não, ela se faz. expor. Não, ela faz uma. Ela come o dia inteiro, né? Qualquer refeição para ela é racionamento. Mas ela... Tudo é pouco. Ela come e diz, ai, tá tão bom, come. E depois tem certos dias que ela falou, eu comi. Aí depois eu deitei, fui ver televisão, aí fiz umas pipocas. Fiquei vendo televisão e comendo pipoca
Eu não sei, hoje eu estou um pouquinho enjoada, eu não sei se é por causa da pipoca. Você é de comer assim? Não, eu como pouco. Eu como pouco, eu sou gordo de ruim, porque eu como escondido, né? Eu vou pra geladeira depois que todo mundo dorme, eu faço isso. Aí olho para um lado, olho para o outro, escuto bem para ver se não tem ninguém acordado. Aí vou e roubo a geladeira. E não roubo um montão de uma coisa só não, porque aí dá na vista. Dia seguinte, todo mundo vai lá detectar. Olha lá, o Ricardo passou por ali. Aí eu como um pedacinho de cada coisa. Você come salteado. Salteado, claro. Ótima teoria isso. Só um matemático para pensar numa coisa Eu dessa. estudei muitos anos para conseguir essa teoria. A teoria do salteado. Do salteado, é. Que coisa maravilhosa. E você chegou a perder... Você fez alguma plástica por ter emagrecido, não? Não, eu emagreci por amor. Eu emagreci por amor. Eu me apaixonei, eu vou contar isso, porque essa história é bonita mesmo. Eu me apaixonei, aí minha atual mulher olhou pra mim, disse, gordo assim eu não quero não. Eu tava apaixonado, o que eu ia fazer, João? Emagrecer. Emagreci. Casei, ela quis, tá tudo direitinho, foi engordando de novo aos pouquinhos, sem que ela perceba. E como é o nome dela? Elizabeth. Ela tá aqui, não? Ela não está aqui. E ela disse assim, e se ele perguntar assim, se ela está aqui, o que você vai dizer? Eu vou dizer assim, eu aponto uma lourinha qualquer e digo, é aquela ali. Não, mas ela não está aqui, ela não veio aqui. Elizabeth, cuidado que ele vai voltando aos pouquinhos e você Ela não morre nota. de medo, João, ela De morre repente, um dia você acorda e diz assim, quem é esse gordo que tá aqui? Já imaginou? E você, antes de sentir esse tesão enlouquecido pela Elizabeth, qual era a coisa que mais te dava tesão? Comida, é claro. E poesia e matemática. Eu sempre E tive... dentro das comidas, qual era a que dava mais tesão? Eu acho que é batata frita com cerveja. Meu fraco é batata frita com cerveja. Eu sei que é... Olha a plateia toda. Eu acho que batata frita... Eu acho insuperável. Você, quando fazia dieta, tinha visões de batata frita? Não, você sabe que eu fazia quando eu era gordo mesmo, fui muito gordo, né? Eu fazia 2, 3 dias de jejum absoluto, não tomava nem água. Aí ficava assim meio zen, tinha visões. Era muito interessante esse período. E que tipo de visão que você tinha? Não digo não. Não, só uma. Não. Visões terríveis. Mas uma. Mas não me lembro. Coisas terríveis. Apareciam monstros. Não era E visão de monstras. comida? Não, de comida não. Nunca sonhei com comida. Comida a gente não sonha, a gente come. Eu uma vez fiz É verdade. Uma vez eu fiz um jejum desse na Alemanha e eu tinha sonhos fantásticos e eram sempre com comida. Uma vez eu sonhei que eu estava no cinema e passava um sujeito com uma prateleira vendendo sanduíche. Olha o sanduíche no meio do filme. E eu não conseguia alcançar o cara. Eu não conseguia. Eu estava sentado lá na frente. Eu sento no cinema, sempre muito na frente. Ele vinha lá do fundo com aquela bandeja. Era uma bandeja enorme. Sanduíche americano, olha o sanduíche americano, olha o hambúrguer, o cheeseburger. Quem vai querer? Olha o sanduíche. Me dá um aqui, 2 aqui. E eu gritava lá na frente, aqui! Traz aqui! Quando chegou, não tinha mais um sanduíche. E eu acordei banhado em suor. Magro de pavor, né? Vamos falar da matemática Vamos falar, pouquinho? sim. Ricardo, como é que é a teoria, a famosa teoria da dobradura? Ou da rachadura? Não, olha, é mais perto de dobradura. Isso é um fenômeno antigo, que data, acredito, de 1700 e tanto, foi resolvido por Euler, um dos grandes matemáticos de todos os tempos, e que eu vim depois, mais tarde, né, quando eu fui meu doutorado, eu vim estudar esse tipo de problemas, que chama o problema de flambagem, que é um problema que os engenheiros têm muita conhecimento desse problema. O problema é que, por exemplo, quando você aperta uma régua, por exemplo, Problema de flambagem? De flambagem, mas A flambagem não tem a ver com fogo? Tem também, é outra versão outra da flambagem. palavra, é outra flambagem. Flambagem tem a ver com flexão, quando você consegue
você incide um esforço numa certa direção e acontece um fenômeno numa direção completamente oposta àquilo que você espera. Por exemplo, você aperta uma régua é típico, você pega uma régua, você aperta ela assim longitudinal, e o que acontece com a régua? Em vez dela se encolher e se acanhar, ela explode em barriga, feito uma gravidez. E esse fenômeno de... Só gordo para pensar. Só gordo para pensar. E aí? E aí? E aí eu estudei essas coisas matematicamente, desculpa. Eu estudei essas formulações todas, coisas Mas qual é a muito teóricas importância e tudo. dessa teoria da Olha, dobradura? Essa a matemática... A aplicação prática da Exato. teoria da dobradura. Essa questão da aplicação prática é uma questão concreta, é uma questão abstrata, digamos assim. Porque o que é aplicação prática? Hoje em dia, nos países mais desenvolvidos, o investimento em ciência básica é enorme, porque eles descobriram que é muito lucrativo você investir naquilo que você não sabe qual é a aplicação, porque a aplicação vem em 2, 3, 4, 5 anos, a aplicação vem independente de você ter a aplicação a priori. Isso é muito comum. Claro que existem aplicações que eu posso dizer para você que vai desde a construção de melhores aviões, mais seguros aviões, até reatores nucleares mais interessantes. Eu estava pensando no movimento das asas do avião. Exatamente. Nos As prédios, asas do avião, movimento dos prédios. as asas dos aviões têm que ser muito leves. O avião tem que ser leve, porque já voa, já é um absurdo voar um bicho daquele E tamanho. já leva gordo dentro. Já leva gordo dentro, né? Às vezes muitos. Né? Então aquilo para voar é um absurdo. Então a estrutura dentro da asa é toda feita por varetas muito fininhas e essas varetas sofrem flambagem. Então o estudo dessa flambagem, de como que isso vai... como será o comportamento dessas varetas no decorrer do voo, é um estudo muito sério, muito complicado e que tem essas aplicações. Agora, a gente nunca deve se preocupar, quando se trata de ciência, com a aplicação. A aplicação vem. E fique tranquilo que a aplicação aparece. A aplicação aparece. Aparece. E sempre várias. Por isso é que é importante o investimento científico para qualquer país, e um país sem cultura, Ministério, alô, e sem tecnologia de ponta, fica muito difícil de crescer, né? E existe uma coisa intencional em calar a cultura, a pesquisa, a ciência no Brasil de há muito tempo, principalmente com a época colorida, onde se vendeu aquela imagem falsa do primeiro mundo, de que o Brasil ia ingressar no primeiro mundo através de comprar produtos de segunda mão dos países do primeiro mundo. Isso é uma imagem horrorosa e eles desinvestiram completamente, não só na cultura e na ciência, mas na inteligência brasileira. A inteligência brasileira se viu completamente desvalorizada. Bom, Ricardo, eu conversei aqui com um matemático, poeta e ex-gordo, Ricardo Kubrusli. E um beijo na Elizabeth, que está em casa. E nós vamos terminar o programa ouvindo a Rita Lee, mandando aquele som para nós todos. A todos vocês em casa, a todos vocês aqui, Ricardo, muito obrigado. A todos, boa noite, muito obrigado. Beijo do gordo, Rita Lee. Virou um caos de hortelã, um ditador
barquinho é do contra. A mão que apaga é da mãe que afoga. Oh, mãe gentil, quem me pariu. Mãe gentil, quem me pariu. Hoje já é amanhã. Aquele sonho do mãe virou um caos de hortelã. Computador, o vírus vai atacar. Bate uma larica, mamãe, eu quero mamar. Fico com medo de morrer, morro de medo de viver. O Brasil é tão louco. No outro dia mesmo a gente quase explodiu. Sol saindo, o vento é a favor, mas meu barquinho é do contra. A mão que apaga é da mãe que afoga. Jô Soares 11:30, oferecimento Philco, tem coisas que só Philco faz pra você. E Nova Residência, imóvel na mão, sem complicação.